Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 49 minutinhos. Estamos começando um pouquinho mais tarde só, mas o nosso Terça da Saúde está aqui com um tema super relevante. Estava aqui conversando com as meninas antes de entrar no ar. Todo mundo tem questão, todo mundo pergunta sobre queda de cabelo. Nós estamos recebendo a doutora Natácia Pisani, que é dermatologista. Primeiro, bom dia para a Natália, tudo certo lá na Fórmula Certa? Bom dia, Vanessa, na Fórmula Certa. Tudo certinho, tudo 100%. Bom dia para as meninas que estão lá nos ouvindo. Elas não perdem um terço da saúde, viu, muito doutora? Bom. E bom dia para a Natácia mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Natália. Bom dia aos doutora. Ouvintes. E vamos lá, assunto cabeludo. Assunto cabeludo e você falou que muita gente pede, né, Natália? Sim. Vamos dizer que hoje 60% dos nossos atendimentos é destinado à queda capilar. Olha só. E, querendo ou não, é algo que mexe muito, não só com a preocupação da pessoa, mas com a autoestima também, né? Tanto da mulher quanto do homem. Eu acho que hoje tá dividido, né, doutora? Não, a gente não pode falar que homem só mexe com homem. Porque a gente vê, assim, casos absurdos, né? Em relação à calvície. Pode estar afetado, sim, exatamente. Então vamos lá, vamos começar começando. Vamos começar começando. Explique pra gente, então, doutora, o que é a queda, né? A queda de cabelos, a queda capilar. Pois é, vamos definir primeiramente a queda. Então, queda de cabelos é o desprendimento excessivo dos fios. Então, assim, primeira coisa, pra gente classificar o que é um desprendimento excessivo, a gente tem que compreender o que é a queda fisiológica dos fios, né? E para isso a gente tem que entender o ciclo folicular. Cada fio do nosso couro cabeludo está numa fase do ciclo e eles não ciclam sincronicamente, né? Até porque, se fosse assim, na fase de desprendimento, a gente ia ter períodos de ficar literalmente careca mesmo. Então, assim, primeiro ponto importante é que não existe cabelo que não caia. Sempre vai ter essa queda, essa quantidade de queda que é fisiológica. Então, assim, pensando no nosso ciclo folicular, né? A grande maioria dos fios vai estar em fase anágena, né? Que é a fase mais duradoura, é a fase de crescimento. E uma pequena fração vai estar em fase telógena, que é a fase de desprendimento. Vocês já ouviram falar, né? Acho que muita gente já ouviu que até 100 fios por dia é normal de cair e tal. Por quê? O que esses 100 fios representam? Justamente esses fios de fase telógena, ou seja, de fase de desprendimento. Então, até essa quantidade a gente estima que tá tudo bem, é uma queda fisiológica. Acima disso, já convém avaliar para ver se não tem nenhuma patologia associada. E muita gente, acho que é uma das principais dúvidas, o porquê ocasiona a queda capilar. Quais são as causas, né, da queda do cabelo? Pois é, excelente pergunta, porque assim, pensando nesse desprendimento fora de hora, né, que é como a gente classifica o eflúvio telógeno agudo, que é uma das doenças mais comuns relacionadas à queda capilar, a gente tem vários gatilhos. Então, assim, pode ser um eflúvio pós-Covid, como é muito comum, pós-parto, pós-doença febril aguda, de etiologia medicamentosa, pode ser por carência de vitaminas, de oligoelementos, pode ser por distúrbios de tireoide. Então, assim, tem uma ansiedade, alterações psíquicas mesmo, que também podem alterar esse nosso ciclo folicular e fazer com que esses fios se desloquem para a fase telógena fora de hora. E quando que a pessoa começa a observar que essa queda capilar está sendo anormal? Não está sendo, né, dentro dos parâmetros vamos dizer, nós não vamos contar sempre. Exatamente, ninguém vai contar todos os fios que caem todos os dias, mas assim, todo mundo sabe qual é aquela sua quantidade basal que cai no dia a dia. Então, assim, basicamente é uma observação subjetiva de cada um. Agora, um ponto muito importante aí é que existe uma pequena armadilha, né, nessa percepção nossa de queda de fios todos os dias. Porque assim, esses fios que fisiologicamente se desprendem todos os dias, a gente nota mais comumente na hora que está lavando ou na hora que está penteando, né? Na hora que está manuseando ali o cabelo. Agora, imagina a seguinte situação, que uma pessoa, então, lava o cabelo, por exemplo, na segunda-feira. Então ela tem aquele desprendimento, né? Aquele bolinho de fios que cai ali. Só que aí ela pulou a terça e a quarta e vai lavar de novo só na quinta. Então passou 2 dias sem.
toda essa queda fisiológica que não aconteceu tão claramente nesse período, na próxima lavagem ela vai ter uma percepção aumentada dessa queda, sendo que às vezes é uma queda fisiológica acumulada e não uma queda patológica. Então a gente sempre orienta que mantenha a frequência habitual de lavagens, ou seja, se não for todos os dias, dia sim, dia não, enfim, mas aí se nesse momento perceber que está aumentando o fio, aí tem que procurar avaliação, tá? Muita gente acha que o sinônimo de cair cabelo é ficar careca. Não necessariamente. Aí depende de algumas situações. Por quê? Depende do diagnóstico com o qual a gente está lidando. Pensando num eflúvio telógeno, né, agudo, que é essa causa mais comum, geralmente ele é benigno, autolimitado, então assim, esse fio vai recuperar. Agora, quando a gente está diante de uma alopécia cicatricial, né, a gente tem um grupo de doenças do couro cabeludo chamadas alopécias cicatriciais. Essas sim cursam com perda definitiva. Por isso é muito importante avaliar o couro cabeludo. Queda de cabelo é um termo muito genérico, mas assim, tem que dar um diagnóstico para isso, pra gente orientar o tratamento. Tem que saber o que é que tá causando. Exato, né? porque Exatamente. Algumas são definitivas. Aí não volta. Aí e perdeu. como que é feito esse tratamento? Aí também vai depender. Por exemplo, eflúvio telógeno agudo, né, que é essa queda súbita, abrupta de bastante fios assim, que pode estar relacionada a esses gatilhos que eu mencionei. A gente tem que procurar se tem alguma causa, né, alguma carência de anemia, investigar tireoide, ver se tem algum possível agente causador para tratar, isolar aquilo. Mas lembrando que assim, o eflúvio por si só, ele é autolimitado, ele vai regredir, sabe? É claro que convém garantir um aporte nutricional assim de vitaminas, de oligoelementos otimizado, que isso ajuda, e principalmente examinar, investigar para ver se não tem outra condição sobreposta, porque às vezes não vem sozinho, entendeu? E cada doença do couro cabeludo vai demandar um tratamento específico. Então assim, cabelo tá caindo, tem que avaliar, por quê? É um eflúvio telógeno, agudo, crônico, enfim. É alopecia androgenética, é calvície, é alopecia areata, é uma doença inflamatória, ela é alopecia cicatricial. Então, assim, porque cada uma vai... É um leque Isso. Aí a gente tem que abrir questões, o leque, né, frente a cada opção, tá? E aquela mania, né? Porque meu vizinho tá com queda capilar, eu vou tomar a mesma questão. Gente, porque sempre tem isso, né? Não é assim, cada um é cada um. Cada um é cada um e assim... Cada queda tem que ser investigada conforme o seu organismo. Sim. Exatamente. E tempo é cabelo. Então, assim, não pode perder. Tempo é cabelo. Olha, começou a perder cabelo, falou, olha, vai. Porque tudo bem, talvez seja uma condição autolimitada, mas talvez não. E aí, nisso, você perdeu fios que depois... E é natural, a gente vai ficando mais velha, vai ficando com menos cabelo? Sim, isso pode acontecer. A gente tem uma diminuição global do volume de fios. E aí tem até uma condição descrita como alopecia senil, sabe? Então, assim, é o esperado. Mas, assim, quando a gente tá jovem, tá perdendo, aí... Tem que prestar atenção. Preste atenção. Totalmente. E, né, muitas pessoas acham que a queda capilar é mais comum em homem. Vamos dizer assim, mas não é, né, doutor? Eu acho que hoje tá igual. Depende. Esse perfil de distribuição, né, aí vai variar conforme qual o diagnóstico. Porque, por exemplo, a gente até observa eflúvio mais observado em mulheres, mas, por exemplo, calvície mesmo, alopecia androgenética, a masculina é muito mais prevalente. Então, assim, cada doença vai ter um perfil epidemiológico específico, sabe? E aí, enfim, isso pode variar de homem para mulher, enfim. E esses fiozinhos que caem, nasce novamente outro fio no local ou é necessário abrir novos poros para novos fiozinhos nascerem? Via de regra nasce. Essas alopécias não cicatriciais, né? Então a própria queda por eflúvio, né? O mesmo alopecia areata, o fio volta, uma vez tratada, ela vai repor, né? Esse fio. Mas alopecia cicatricial, aí não. Por isso que, assim, é muito importante avaliar couro cabeludo, porque se houver suspeita, esse diagnóstico tem que ser confirmado. Eventualmente precisa fazer biópsia, enfim, e aí conduzir o tratamento. E qual a orientação que você deixa pro pessoal? Porque eu acredito que é algo que mexe muito com a autoestima. O pessoal começa a apavorar muito, principalmente as mulheres, né? Elas chegam na farmácia, assim, a gente
fica até às vezes com dó, né? De tanto desespero. Exato, a palavra é essa. Isso, é essa, Natália. É desesperador. É desesperador. Quem já perdeu o cabelo sabe. Sim. Então, assim. Você orienta o pessoal, o buscar o tratamento, quando, gente, vamos procurar um médico porque já tá passando do limite. Porque não tem como evitar, né, doutora? É algo que não tem como a gente evitar. Não tem como. Essa questão de prevenção não tem nada. Assim, na medida do possível que tá ao nosso alcance, é assim, ter hábitos de vida saudáveis, se alimentar bem, higienizar direitinho o couro cabeludo e tal, mas assim, a maioria das coisas, elas têm componentes, assim, genéticos e ambientais que estão além do nosso alcance. Então, a gente não fala em prevenção, mas a gente deve falar em tratamento precoce. Então, assim, tão logo que for detectada essa queda, e aí é o que eu sempre falo, como tudo na medicina, não só relacionado a essas condições capilares, mas assim, tudo precisa de um diagnóstico para aí fazer um tratamento, porque tem que ser direcionado, sabe? Sim. Então, assim, primeiro diagnóstico, depois disso a gente consegue fazer um tratamento específico para aquela causa e ter um resultado melhor. Eu tenho aqui algumas questões, por exemplo, a Toninha disse que o cabelo dela tá caindo muito, tá ficando mais fino e com muito frizz. Aquele cabelinho teimoso, ela falou. Isso aí ela mencionou um ponto muito importante, porque ela disse que tem afinamento. E aí, toda vez que a gente está diante de uma queda, que não é só a queda, mas ela é acompanhada de afinamento dos fios, a gente tem que avaliar se não tem uma alopecia androgenética, uma calvície associada. Porque, como eu disse, pode ter sobreposição das coisas. Muitas vezes o que motiva o paciente a procurar ajuda é a queda, mas às vezes aquela queda abrupta, né, súbita, mas às vezes ele já vem tendo de longo prazo um afinamento, uma rarefação de fios e ainda não observou. E a hora que a gente vai fazer a tricoscopia, a gente vê afinamento. Sim. Então, assim, aí para isso ela vai ter que tratar tanto a queda em si, mas também avaliar essa questão do afinamento, porque se confirmar uma alopecia androgenética, aí é tratamento a longo contínuo, para essa causa. A Jordina também, tá? Ela até mandou uma foto, né? Que ela disse que também, pelo jeito dela, tá muito parecido com o da Toninha, fino, e tá começando a ficar mais ralo aqui no coco da cabeça. Outro ponto importante, que é a rarefação, entendeu? Então, assim, aí tem sempre que avaliar se não tem sobreposição de causas, porque aí vai demandar tratamentos diversos para cada questão. Sim, sempre avaliação, não tem como não tem como falar se tem um tratamento ou não. Infelizmente, não. Se você não avaliar. Tem que cuidar da saúde dos fios também, né, doutora? Exatamente. Caso, né? Exatamente. E só para complementar, hoje em dia a gente vê algumas pessoas que passam pela quimioterapia e perdem todo o cabelo. Algumas pessoas passam pela quimioterapia e não perdem mais o cabelo. Por que isso? Depende do quimioterápico que está usando, tá? Primeira coisa. E assim, atualmente tem demonstrações de procedimentos que podem ser feitos com o intuito de preservar, uma tentativa de preservar o cabelo, como por exemplo aquela touca fria. Sim, então assim, numa tentativa, o mecanismo básico é diminuir a circulação local e fazer com que o quimioterápico não atinja tanto o folículo. É uma tentativa. É sempre a tecnologia a serviço, né? Tá chegando isso aí, tem recurso. Porque abala mesmo, né? Abala, a mulher abala, que perde gente. todo o cabelo na quimioterapia é muito... Não bastasse a carga da doença em si que ela já traz, aí o cabelo ainda é difícil, não é um período fácil. Mais alguma coisa para complementar, meninas? Não, acho que tá tudo esclarecido, a doutora... Também no Insta dela, ela posta bastante informações. Exatamente. Passa pra gente, Natácia. É @dra.natácia.pisani. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Vanessa. Obrigada, doutora. E até muito obrigada. Se Deus muito quiser. Mais informação por aqui. E fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.